Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Doutrina de Umbanda. Hoje eu estou aqui para falar a respeito dos caboclos. Nós já vimos até esse momento dentro da tríade formadora da direita, Preto Velho e Herê. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre os caboclos. Caboclos trazem para nós o arquétipo dos povos nativos, dos indígenas, né? É interessante a gente entender que a palavra índio não é uma palavra muito interessante, ela é uma palavra de cunho pejorativo, tá? O termo indicado são povos indígenas, né? São nativos, são regionais ali do Brasil, né? E eles representam uma parte muito importante da nossa cultura. A Umbanda, ela abarca todas as influências que o Brasil sofreu ao longo de toda a sua história. Tanto através do arquétipo do negro escravizado, que faz parte da nossa cultura, através do preto velho, o europeu, através do Exu e a pombagira, que a gente vai visualizar na sequência dessas aulas, como também os nativos indígenas, né, que aqui habitavam antes da chegada do povo, né, explorador, do povo colonizador. Dentro da percepção, eles têm uma ligação muito maior com a natureza, tá? Com o xamanismo, com o trabalho com ervas, cristais, com o trabalho com a natureza direto. E geralmente dentro dos trabalhos espiritualistas com caboclos, utiliza-se muitas ervas, utiliza-se muitos elementos naturais, utiliza-se muito essa força, muito esse axé, né, das ervas. Porém, nem todo caboclo vai ser necessariamente, por exemplo, um nativo das terras brasileiras. Toda a América aqui, inclusive outras regiões do mundo, podem abarcar espíritos que trabalharão na Umbanda na condição de caboclo. Então ele pode ser um xamã da Europa, né, dos povos ali celtas, por exemplo, como também pode ser um nativo americano do norte, por exemplo, os peles vermelhas americanos. Todos eles podem, né, abarcar aí dentro da linha dos caboclos, que vai ser aquela que vai assumir. A ligação do caboclo, né, é com as matas, é com a natureza, espíritos que viveram em conexão com a natureza e que têm uma cultura muito distinta, tá? Então, por exemplo, o preto velho, ele sofre uma influência muito grande do cristianismo, o caboclo não. Então é uma das linhas, por exemplo, mais puras, é uma das linhas que tem uma ligação muito distinta, uma ligação muito diferente, por exemplo, com outras culturas. Então, a nomenclatura que eles utilizam, por exemplo, então muitas vezes, ao falar de Deus, eles vão usar Tupã. Muitas vezes, eles vão ter valores e crenças diferentes daquela que a nossa cultura nos induziu, tá? Então, é importante a gente ter esse olhar panorâmico também ao lidar com os caboclos, tá bom? Existem caboclos e caboclas, e esses caboclos, eles são sustentados pela linha de Oxóssis, predominantemente. Cada linha tem uma associação com o orixá, como a gente já viu, e quem sustenta a linha dos caboclos é Oxóssis. Porém, os caboclos eles podem ter entrecruzamento energéticos, que através da cabala do nome a gente encontra. Então, por exemplo, caboclo pena branca. Ele é sustentado por Oxóssis, como todos os caboclos, mas ele trabalha na irradiação de Oxalá. Caboclo pedra roxa. É sustentado por Oxóssis, mas trabalha na irradiação de Nanã, por exemplo, né? Então é interessante vocês terem essa associação também, que os caboclos, apesar de serem sustentados por Oxóssis, eles vão ter ligações também com outros orixás, principalmente orixás que são mais ligados à natureza, por exemplo, Oxumaré, Ossain, Yansan. Então é muito comum os caboclos estarem associados com esses orixás, mas podem ser associados a qualquer orixá, tá? Então é importante vocês terem essa percepção. Geralmente eles se manifestam, né, como guias do terreiro, chefes de coroa, porque são entidades muito evoluídas e eles evoluíram através do contato direto com a natureza. Então, assim, eles são muito iluminados. Gente, é uma classe de espíritos de altíssima patente. Muitos caboclos nem trabalham hoje mais no físico, só trabalham no astral, direcionando a Umbanda. Mas eles não são só conselheiros, eles também são guerreiros exímios, tá? É muito comum quando o terreiro está sofrendo um ataque energético ou quando precisa dessa ação, que haja uma questão de cuidado energético, né? De trabalho ali com eles. Eles lutam, eles guerreiam, eles batalham, tanto os caboclos quanto as caboclas, tá?
Isso é muito interessante. Eles compõem dentro, né, do tripé com preto velho e herê, a tríade da direita. Então todo médium de Umbanda vai ter um caboclo, né, um caboclo ou uma cabocla, dependendo, né, de contextos kármicos, que sempre trabalha em par. Não quer dizer que você vai incorporar o caboclo e a cabocla, mas o caboclo trabalha no astral com uma cabocla, sempre em pares, tá? Sempre polaridades masculinas e polaridades femininas sendo trabalhadas ao mesmo tempo, tá? É muito interessante entender. Sua guia pode ser, por exemplo, esse brajá que eu utilizo, né, como sacerdote. Lembrando, gente, a gente vai ter uma aula falando sobre isso, mas brajá é uma guia de pai de santo, tá? Hoje em dia a gente percebe muitos neófitos, pessoas que estão começando na Umbanda utilizando o brajá. Tá equivocado. O brajá tem um fundamento que a gente vai estudar mais pra frente, mas ele é de pai de santo. O médium utiliza guia, tá? É importante vocês entenderem. Mas eles podem variar, por exemplo, de verde, verde e branco. Pode ser, por exemplo, feito com ervas ou com, por exemplo, sementes. É muito comum guia de caboclo ser feito com sementes e penas, tá? Isso é muito interessante de vocês entenderem. Ou pedras mesmo, elementos naturais de modo geral. Utilizam muitas ervas, cristais, chás em seus rituais, em seus trabalhos. Costumam beber água de coco, tá? Ou vinho também, dependendo da tradição. Fumam charuto, cigarro, tabaco, né? De várias formas diferentes. Então, o trabalho deles é muito amplo. Eles utilizam muito elementos tradicionais de sua cultura, tá? Por exemplo, nós temos o cachixi, nós temos o tambor xamânico para alguns. Então é muito amplo ali, flecha, arco e flecha e tudo mais. É muito lindo o trabalho dos caboclos, a manifestação deles, tá? Eles vão servir, então, como a gente já visualizou, para aconselhar, orientar, trazem curas maravilhosas. É uma linha que traz cura, é uma linha que traz equilíbrio, que traz paz, né? É muito bacana. E o reino das matas, ele é muito amplo, tá, gente? Eu tô tentando sintetizar nessa aula aqui, mas assim, cada caboclo, cada linha, cada terreiro tem uma forma muito particular de cultuá-los. E eu sugiro que você pesquise mais sobre o assunto. Se você tiver a oportunidade de ir a um terreiro, conhecer um caboclo, vá. Se você tem um caboclo já é desenvolvido, já conhece a sua espiritualidade, aproveita, que é uma dádiva, tá? A sabedoria que eles têm, a gente não encontra em livros. A sabedoria que um caboclo carrega, a gente não encontra em qualquer lugar. E é importante que a gente se movimente, é importante que a gente trabalhe dentro desse sentido, tá? Importantíssimo essas questões. Lembrando que o nosso curso não substitui a vivência de terreiro, tá? Aqui é só para trazer pontos, destacar, conversar, levar a Umbanda a mais pessoas que por N motivos podem não estar presentes, mas não é um curso de desenvolvimento. Desenvolvimento só dentro de um terreiro com um bom sacerdote, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio. E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!